Pessoal, o que é endometriose afinal? O que é essa doença que é tão difícil de ser diagnosticada, que leva a tantas sequelas, traumas, a tantas mulheres em todo o mundo? Podia chegar falando aí de termos técnicos, que a endometriose é a presença de um tecido parecido com o endométrio, que é a camada interna do útero, fora do útero. Mas aí todo mundo, ou ninguém na verdade, iria continuar entendendo. E é assim que acontece, até para profissionais da área de saúde. Muitos profissionais da área de saúde até têm uma dificuldade de compreender a endometriose. E para tentar explicar para vocês, eu queria chamar vocês um pouquinho para a gente usar a imaginação juntos. Nosso corpo é um tipo de ecossistema. Temos órgãos, sistemas, todos interconectados, interligados, que tem uma relação de interdependência entre cada um deles. Nosso cérebro depende do nosso coração, que depende do nosso fígado, que depende dos nossos intestinos, que depende dos nossos rins, e que tudo precisa estar funcionando muito bem para que a gente tenha uma vida realmente saudável. E assim também como, por exemplo, uma floresta. A floresta tem árvores, plantas diferentes, tem a sua fauna, os bichinhos, tem a terra, tem o sol, a chuva, e tudo precisa funcionar muito bem para que aquele ecossistema fique realmente saudável. Agora imagine que nessa floresta tenha um pequeno jardim. Um jardim que seja recoberto e protegido por uma pequena estufa. E nessa estufa tem uma grama que o jardineiro vai lá e planta. Essa grama é uma grama bem macia, bem confortável, bem segura. E nessa grama novas florestas são geradas. Esse jardim seria representado pelo útero, por exemplo. E essa grama, o endométrio, que todo mês se renova. Mas por algum motivo essa grama vai parar fora do útero, fora do jardim, digo. E fora do jardim, aquela grama que é macia, confortável, delicada, começa a se comportar de uma forma diferente. Ninguém sabe ao certo como essa grama foi parar fora do jardim. Talvez o jardineiro, quando foi plantar a primeira vez, deixou cair algumas sementinhas e ela começou a crescer fora do jardim. Como seria a teoria da origem embrionária da endometriose, por exemplo, a origem fetal da endometriose. Ou essas graminhas foram parar depois que uma chuva veio e levou, junto com essa água toda, a seiva que saiu da grama, e pegou fora do jardim, como por exemplo a menstruação retrógrada. Talvez algumas plantas nessa floresta tenham por algum motivo se transformado numa planta próxima da grama, a metaplasia celônica. O fato é que a gente nem sabe ao certo se existe uma resposta só ou se são várias. Mas essa grama foi parar fora do jardim. Só que fora do jardim, essa grama está fora do seu habitat natural. Ela não está legal, ela não está confortável lá dentro e desesperadamente ela procura o local a que ela pertence. E não é um local ruim, essa região fora do jardim, mas não é a sua casa. Ela começa a se comportar de uma forma mais agressiva, começa a subir, se apegar às outras coisas que estão em volta, crescer para os lados, criar raízes, de fato, em regiões que ela não deveria criar. E assim é muito da endometriose. Ela vai se apegando aos outros órgãos, vai alterando a anatomia, como se fosse uma planta trepadeira meio espinhenta. Causa dor, causa alterações anatômicas e todas as consequências que a gente vai debater mais para frente. E é uma planta que, para olhos destreinados, para um jardineiro, por exemplo, mais iniciante ou desatento, talvez, eu falo assim, é mais uma planta no meio de uma floresta. E por isso que, talvez, seja tão difícil o diagnóstico da endometriose na maioria das mulheres, principalmente em fases mais iniciais, e que às vezes até o jardineiro mais experiente não vai conseguir diferenciar. Bom, o tempo para o diagnóstico da endometriose é muito longo, pessoal? Uma mulher com endometriose espera em média 7 a 10 anos, desde o início dos seus sintomas,
até um diagnóstico adequado e, eventualmente, um tratamento. 7 anos é muito tempo. Em 7 anos daria para fazer um curso de medicina, entrar numa faculdade e se formar médico, por exemplo. E nesse tempo, o tempo que é mais perdido é o diagnóstico. E se eu dissesse para vocês que a gente consegue mudar isso? Se eu dissesse para vocês que a gente consegue juntos, você, eu e todo mundo junto, talvez mudar essa realidade hoje nossa. Como? Eu vou explicar para vocês. Nós médicos somos, de certa forma, um tipo de detetive da saúde. A gente vai pegar pistas, evidências, levantar suspeitas, procurar por provas, ouvir cúmplices, inclusive, até achar o nosso culpado. E a partir daí, a gente vai tomar as medidas necessárias para remediar o estrago feito por aquele culpado. E, para chegar num culpado, tudo começa com as pistas. E é isso que eu queria convidar vocês a participar comigo nessa investigação. Então, todo mundo entrando agora no ambiente de investigação. Imagine que vocês estão com um seu bonezinho aí de chapéu de detetive, um bloquinho de anotações, ou smartphone mesmo, um cachimbo de mentirinha, porque fumar faz mal para a saúde. E vamos lá. Quais são as nossas pistas para endometriose, pessoal? As pistas, nesse caso, são os sintomas. São 6 principais sintomas que eu vou falar aqui, que é importantíssimo que todo mundo conheça. O primeiro deles, a mais famosa, cólica menstrual extremamente intensa. Geralmente são cólicas que limitam a atividade da mulher, não deixam que ela se concentre nos estudos, no trabalho. Cólicas que estatísticas mostram que derrubam a produtividade da mulher no trabalho em cerca de 70%. Tiram cerca de 11 horas de produtividade no trabalho por semana. Essas cólicas, pessoal, não são normais. Então, deixa um bloquinho de anotação. Segunda pista, dor na relação sexual de profundidade. Dores naqueles momentos de maior intimidade, que geralmente quebram todo o clima que foi gerado ali entre o casal. Dor na relação sexual, mesmo na entrada de penetração ou na profundidade, não é normal. Nem sempre é endometriose, mas quando a gente começa a juntar essas pistas e somar essas pistas, a probabilidade começa a aumentar. Terceira pista, dor para evacuar, tipicamente no período menstrual e geralmente na região do reto. O Dr. Alexandre Bertoncini vai palestrar no segundo bloco sobre isso. Essa dor pode vir ou não acompanhada de sangramento, mas também não é considerado um sintoma normal. Quarta pista, dor ao urinar. Geralmente uma dor na região da bexiga, tipicamente no período menstrual, que pode vir ou não com sangramento, mas muitas mulheres que têm endometriose acabam não tendo dor na bexiga propriamente dita, mas sim, o que é muito mais frequente, são alterações do funcionamento da bexiga. A bexiga começa a funcionar demais, na hora errada, funciona muito à noite. Isso também pode ser um sinal, uma pista indireta da endometriose. Quinta pista, infertilidade. Cerca de 40% das mulheres que se encontram com uma dificuldade de gravidez têm o diagnóstico de endometriose concomitante. 40% é muito significativo. Ou seja, até para aquelas mulheres que não têm sintomas de dor, por exemplo, seria importante considerar a possibilidade que talvez ela tenha sim endometriose como causa dessa dificuldade de gravidez. E sexta e última pista seria a dor pélvica fora do período menstrual. Geralmente, no período da ovulação, são dores um pouco diferentes da cólica menstrual, são dores geralmente empontadas nas laterais do abdômen e podem começar a piorar a ponto de aparecer em qualquer época do ciclo menstrual. Geralmente são dores mais agudas, contínuas, bem diferentes das cólicas, que são mais em aperto, no centro do abdômen. Então, essa dor também não é normal e dentro de diagnósticos diferenciais para esse tipo de dor, é preciso sim considerar a endometriose. Então, essas são as 6 pistas principais que todos deveriam ter pelo menos uma noção, independente se você é
profissional da área de saúde ou não? Porque talvez você tenha alguém conhecido que sofra com isso. E a nossa suspeita, como eu já falei, é a endometriose, né? E como a gente vai suspeitar dela? Geralmente no consultório, na consulta médica. A gente começa a suspeitar já pela história que a paciente conta. E uma das coisas que eu mais escuto no consultório, na primeira consulta principalmente, é a frase: Dr. Tomil, minha história é longa. E na verdade, quando eu ouço isso, eu fico de certa forma contente, porque eu sei que naquela história, naquelas informações, vão vir dados importantíssimos para eu conseguir ajudar essa paciente. Porque se a gente não tem a história, a gente não tem um contexto dos sintomas ou dos achados dos exames, nada se encaixa, nada faz sentido. Isso confunde mais não só a paciente, mas também o médico. E a partir da consulta dessa história, dessas suspeitas, a gente vai para o exame físico ginecológico. O exame físico ginecológico, pessoal, é uma parte fundamental da avaliação de qualquer paciente, na verdade, mas especialmente das pacientes que sentem dor. É um exame que eu sei que nem sempre é feito com uma tranquilidade, né? É um exame que é desconfortável para todas as mulheres, mas a gente consegue extrair muita informação relevante nesse exame. É um exame que não custa muita coisa, né? Custa o tempo só, a dedicação, uma luva e um lubrificante, para não incomodar tanto. E por que eu digo que é tão importante o exame físico? A endometriose, assim como as crianças, quem já brincou de esconde-esconde quando criança aqui? Os meus filhos, por exemplo, eles sempre que brincam de esconde-esconde, eles sempre se escondem no mesmo lugar. 80% das vezes. É sempre debaixo da mesa da sala de casa. Mas 20% das vezes eles vão atrás do sofá. Mas eles sempre vão para o mesmo lugar. A endometriose é a mesma coisa. Eles realmente não se escondem muito bem assim. Geralmente a endometriose fica atrás do colo do útero. E essa região a gente consegue, na maioria das pacientes, sentir no exame físico ginecológico. Obviamente, quando a gente tem um jardineiro mais treinado, né? Se o jardineiro não está atento ou não está suspeitando disso, talvez ele não perceba. Tá? E aí que todos nós, você, eu, né, todos podemos fazer a diferença. Por quê? Se todo mundo estiver atento a esses sinais, e sintomas, essas pistas, a gente vai sim conseguir diminuir aquele tempo de 7 a 10 anos por um tempo muito menor. Talvez 2 anos, 3 anos, não sei. Mas tempo para quem sente dor passa muito mais devagar. Tempo para quem tem sonhos e tem pressa para realizá-los passa muito mais rápido às vezes. E é por isso que eu peço para que todos saiam daqui com uma única mensagem, uma única informação para vocês lembrarem. Lembrem dessas pistas. Porque às vezes a mulher que tem endometriose, sente essas dores, não sabe que pode ser endometriose. Às vezes o marido, o namorado, que vê a mulher, ou a esposa, a namorada sofrendo, não sabe, não tem ideia que o que a paciente, que essa esposa pode ter é endometriose. E nem sempre o médico está num dia tão inspirado assim para conseguir juntar todas as informações e chegar ter uma maior probabilidade de realmente fazer o diagnóstico de endometriose nessa paciente. E eu acredito sim, que todos juntos podemos mudar essa realidade. Até porque não são 7 anos só de dor, são 7 anos de várias consultas, exames, idas a pronto-socorro, várias picadas no braço, analgésicos, várias internações, eventualmente até inúmeras cirurgias. Além do julgamento, vergonha e eventualmente até dúvidas quanto à sua própria sanidade mental. É muito mais que está em jogo, pessoal. Eu acho que sim, acho não, tenho certeza que todo mundo colaborando com isso vai conseguir mudar essa realidade. Obrigado.